para quem quer acompanhar. Boa tarde! Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 11/11. Nós hoje vamos falar sobre como planejar uma pesquisa. Planejar, aplicar, colher os resultados, né? Apresentar esses resultados, para que vocês possam fazer isso. Ah, professora, mas isso é trabalho de faculdade. É também, com certeza. Mas também é nosso. Nós começamos com algo muito simples, né? Pequenininho, mas para a gente compreender, que faz parte. Mas o que isso tem a ver com matemática, professora? Tudo que a gente acabou de ver, principalmente a questão de estatística, que é fazer tabela. Como é que a gente faz tabela? Gráfico, quais são a parte de cálculo, que é calcular a porcentagem, que foi que vocês acabaram de fazer na prova. Em geral, quase todos acertaram a questão 9 e 10. Alguns deixaram a 10 um pouco incompleta, né? Faltou o percentual. Então, também tirei pontos por conta disso. E, enfim, o que nós aprendemos até agora, vocês vão fazer um trabalho. Qual é esse trabalho? Vamos iniciar primeiro entendendo. Então, para planejar uma pesquisa, o que eu vou fazer? Essa é a primeira questão. Escolher um tema. Sobre o que eu quero fazer. Eu tenho que ter essa inquietação, esse questionamento. Algo que eu queira descobrir, queira saber, ou algo que eu quero provar de que realmente é isso, ou dizer que é o contrário. Então, tem um tema, como vocês têm na aula de redação, não é? Vocês vão fazer uma redação, vocês precisam de um tema. Então, aqui não é diferente, um tema. Depois, formular uma pergunta em cima desse tema. Pois se eu tenho um tema, é algo alguma coisa que eu queira saber. Então, eu vou formular uma pergunta. Uma ou mais? Uma está ótimo. Não vamos fazer muita coisa. Vamos aprender a fazer bonito, certinho, pequenininho. Elencar os passos para a coleta de dados. Quais são esses passos que eu vou ter? Então, quando a gente também formula uma pergunta, a gente também tem que botar as opções de resposta, tá? Isso é muito importante. Quando a gente aplica um questionário, a gente já diz as respostas, tipo, pode isso ou aquilo. Não muito mais que isso. Vamos lá, vamos para um exemplo simples. Se vocês... vamos pensar o seguinte, no início do ano vocês não escolheram um regente? Não foi isso? Sim. Foi, não foi? Então... Provavelmente, a coordenadora apareceu com alguns nomes de professores e disse, vocês podem botar nesse nome, nesse, né? Tinha alguns nomes. Aí vocês iam dizer, não, mas eu queria um outro, eu queria esse, eu queria... Não pode, só tem esse. Por que não tinha os outros? Daí não me interessam os motivos. Mas vocês só tinham aquelas opções. Entendeu? Então, na nossa pesquisa também, nós vamos ter sim, não... Né? Não tem que abrir muita coisa. No máximo 3 opções, tá? Para poder fazer 3, 4, porque senão abre muito. Por exemplo, quando a gente faz gincana, vamos escolher uma camiseta. Todo mundo quer uma cor, não é? Todo mundo pensa numa cor, mas a gente tem que chegar numa única cor. Então, o que a gente faz? Não pode essa, a gente coloca em votação, né? 3, 4 camisetas, cores. Dentre delas, uma vai ser escolhida. Mas não era bem essa que eu queria. Não, mas é essa que tem. Então, a nossa pesquisa, da mesma forma, vamos formular uma pergunta e já vamos colocar as opções de resposta, tá? Depois, elencar os passos para a coleta de dados. Bom, essa pergunta eu vou fazer para alguém? Ou vou conferir alguma coisa? Alguém vai me fornecer dados? Em algum lugar eu vou procurar responder a minha pergunta. Para alguém eu vou fazer essa pergunta, então. Ou para um grupo, não sei, eu vou escolher.
E aí, eu vou anotar as respostas. Então, hoje em dia, é bem simples, vocês sabem disso. O Google Forms, né? Vocês fazem provas, assinalam, sim, não, no final já tem as respostas, para muitos. Inclusive, na minha, que eu não faço no Google Forms, mas vocês têm um cartão de resposta, não tem? Vocês têm que calcular isso em algum lugar. Mas vocês só vão assinalar e me mandar as respostas. Então, da mesma forma, vão ter essas respostas. Vocês, dependendo da pesquisa, às vezes tem que levar algum instrumento para conferir se isso é verdade. Ah, eu quero ver se tem alguém doente na minha turma. Então, eu preciso levar um termômetro para ver se tem febre, tá? Algo desse tipo. Depois de anotar tudo, de colocar tudo, nós vamos organizar esses dados coletados, quer dizer, essas respostas. Essas respostas, elas vão ser organizadas onde? Numa tabela. É isso que nós acabamos de ver, numa tabela. Então, numa tabela, a gente coloca as opções de perguntas, de respostas, quantos responderam, tudo bonitinho. Podemos fazer gráfico com esses dados, para mostrar, visualizar como é que ficaram. E daí nós vamos analisar. Analisar o quê? Aquilo aqui, ó. Nós vamos conferir. Vamos ver se existe alguma coisa que diz que isso é certo, que é errado. E para isso a gente tem que ir a fontes oficiais. Daí não é alguém falou, minha avó falou que é melhor eu tomar este remédio, esse chazinho que vai fazer bem. Não está dizendo que a avó está errada. Mas eu preciso conferir se realmente isso é certo. Se eu posso utilizar. Então, é melhor, para a nossa pesquisa, o correto é ir aonde? No médico. O médico disse que aquele chá realmente é muito, especificado para tal coisa. Então, a gente procura a fonte, saber se isso tem uma pesquisa já em cima disso, dizendo que pode ou não pode. Então, nós estamos aqui na análise de dados. E, por fim, elaborar conclusões. E aí são com vocês. Como? A pergunta de vocês, os dados levantados, organizados, alguma fonte que fala sobre isso, e aí vocês vão trazer as conclusões. Sim, é verdade, nós conferimos que estamos com uma pandemia, porque muitos dos alunos da sala estão com Covid, por exemplo, né? E aí a gente conferiu, a gente fez o teste, e tantas pessoas apresentaram que sim. Ou dizer, não, a nossa escola está imune, foi feito, enfim. E como é que nós podemos achar soluções se temos um problema? Aí também vamos sugerir. Aí é a hora de vocês sugerirem. O que eu posso trazer de solução? O que posso contribuir para essa minha pesquisa? Vocês têm, daí esses são os nossos passos, vocês têm um exemplo, tá? Na página 18, que fala sobre um tema, que é o peso da mochila adequada à massa corporal de cada estudante. Veja bem, é no meio de vocês, é da escola, e eu pergunto, a mochila de vocês, que quando vocês estavam vindo presencialmente aqui para a aula, a mochila de vocês era leve ou vocês achavam pesada? Eu achava bem pesada, na verdade. Caraca, me parecia que eu tava levando tijolo. Então, vamos lá, quem mais? 3 disseram que era pesado. Os demais achavam leve? Eu não achava leve, prof. Pesado. Pesado. Quem mais? Ih, cadê todo mundo? Felipe não achava leve. Muito bem. Isabela, era pesada para Isabela, ó. Isso. Então, veja bem. Então, aqui tem uma questão a ser levantada. Será que era de fato pesado ou leve? Eu acho que não deve ser levinho. Então, o que aconteceu? Tem uma pergunta. Será que a mochila era leve ou pesada? E aí, essa pergunta foi feita para um grupo de estudantes. Aí, essa pessoa podia dizer sim ou não.
Sim, não. Ah, mais ou menos, tinha dias que era mais, tinha dias que era menos. Não. Só tinha essas duas respostas, sim ou não. Você tinha que optar por elas. Aí, anotava-se as respostas. Também foi levado uma balança. Para quê? Para conferir e anotar. Então, o que se anotava? Digamos que em vez de eu podia colocar o nome do aluno, né, mas não precisava, eu poderia também identificá-lo com o número, né? Ah, o fulano, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, né? E aí colocava o peso desse aluno, pesava ele, e do lado também colocava o peso da mochila. Por quê? Porque a gente precisa conferir se de fato ela é pesada ou se de fato ela é leve. Então, tinha que pesar tudo isso e anotar o peso do aluno e o peso da mochila do entrevistado. Depois, anotar isso tudo na tabela, né? Nome, se quisesse colocar o nome do aluno, podia, senão não precisava, né? O peso do aluno, o peso da mochila e calcular se o que ele falou era sim ou não. Por exemplo, o Arthur Schmidt falou que era levinho, não foi, Arthur? Oi. Você disse que era levinho, né? A sua mochila. Muito bem. Então, para ter certeza se era levinha ou não, a gente tem que calcular. E ela só pode ter 10% do seu peso. Então, por exemplo, alguém de você, por exemplo, Arthur, se você tem 40 quilos, digamos, e aí eu pesei você tenha 40 quilos, a sua mochila não podia pesar mais que 4 quilos. Se a sua mochila estava pesando 4,5 kg, você até pode achar ela leve, mas já passou do que era estipulado pela Organização Mundial da Saúde, né? O peso necessário, quer dizer, necessário não é. Peso Isso. E como é que a gente faz, então, os cálculos? Isso a gente aprendeu. Então, digamos, seu peso é 40 vezes 10%. Aí a gente transforma, a gente já viu isso aqui, ó. 40 vezes, pode ser assim ou assim, né? Vezes 10% é 10 sobre 100. Ou eu posso multiplicar e dividir, ou fazer isso aqui, né? 40 vezes 0,1, que é igual a 4. Isso é igual a 4 quilos, né? Que só podia ser os 4 quilogramas. Passava desses, então não estava acima do peso recomendado, tá? Então, ó, tudo que a gente já aprendeu, vocês vão utilizar agora. O passo a passo. Precisa aparecer isso no trabalho? Não. Precisa vocês fazerem, em grupo fazer, deixar do ladinho, calculadinho, para colocar os dados na tabela e conferir. Dizer, olha só, deu mais ou menos. Oi? Eu tive muita dificuldade de um negócio que tu nos ensinou quando, numa parte do livro que estava ensinando como fazer gráfico de pizza. Tá, depois a gente vê isso, passa ver. Eu vou corrigir a atividade ainda, tá bom? Aí eu mostro para vocês. Eu vou abrir uma planilha para mostrar, tá bom? Eu vou fazer o passo a passo numa planilha. Bem, depois então, com essa tabela organizada, fazer o gráfico, como a Sofia falou, eu vou fazer depois para vocês. Depois vocês vão analisar esses dados. Isso é escrever. É escrever como se fosse uma redação, tá? E, por fim, elaborar conclusões. Por exemplo, se o Arthur disse que a mochila dele, ele achava leve, e a gente constatou que a mochila dele, por exemplo, tem mais do que 4 quilos. E as respostas, por exemplo, aconteceu muitas dessas respostas, que o pessoal achou que não era tão pesada, mas quando a gente conferiu, elas eram pesadas. O que a gente pode sugerir? Que mudanças a gente pode promover? O que vocês teriam como conclusões?
Para diminuir o peso da mochila, a pessoa poderia tirar os itens desnecessários da mochila e só levar o necessário para aquele dia. Muito bom. O que mais, Laura? Na verdade, era isso que eu ia dizer também, Bruno. Isso é uma excelente solução. Então, existem outras. Nós não vamos falar aqui, mesmo porque não é sobre mochila que vocês vão fazer. Mas existem outras soluções, né? E a gente tem que falar sobre isso e colocar. E também mostrar o que essas conclusões dessas análises aqui, tá? E aí vocês têm ali para responder em cima disso, mas como é pessoal, a gente não vai fazer, na página 18 ali. Na página 19, por exemplo, tem essa opção, né? Se sim, o que eu posso fazer? Se a resposta for não, o que eu posso fazer? Tem um passo a passo também. Na página 20, está a tabela desses dados, tá? O que foi feito dessa pesquisa, ó. A pesquisa foi feita ali na página 18, com o tema de mochila. Na página 20, você tem as tabelas. Tem 2 tabelas, ó. A primeira, sim, não. Então, 10 alunos foram entrevistados. 3 disseram que não acham pesado. Aqui acham pesado, desculpa. 3 disseram que acham pesado. 9 disseram que não acham pesado. E aí, foi conferido. Esses 10 alunos foram conferidos. Os seus pesos e também o peso da mochila. E aí, foi colocado do lado a conclusão. Acima do recomendado, era permitido. Para chegar à conclusão, tinha que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer esse cálculo. Senão, não tem como chegar a essa conclusão. E aí, vocês têm novamente 2 perguntas, né? Na letra A, na letra B. Como é que a gente consegue, comparando os resultados das 2 tabelas? O que elas indicam, né? Então, o que a gente percebe? Que a maioria dos alunos que respondeu à pesquisa disse que não achava a mochila pesada. Mas, né, comparando com a segunda tabela, quando foi de fato pesado, a gente viu que não, que era o contrário, é o inverso. A maioria estava com mochila acima do peso. A maioria pode vir a ter problemas, por exemplo, na coluna, né? Por conta desse excesso de peso. Então, mesmo quem achava que estava leve, não poderia estar portando, né? Transportando aquela mochila com aquele peso. Depois, na letra B, considerando que ao final da pesquisa essas porcentagens se mantenham, escrever uma conclusão. Então, foi o que eu perguntei, vocês sugeriram, né? Então, e a conclusão que a gente percebe é que o que eu acho nem sempre é real. Eu preciso provar. Então, tem que ir lá e verificar. Aí, só daí é que eu vou ter de fato uma conclusão. Nossa, eu tenho que mudar meus hábitos, como disse o Antônio, a Laura. Será que eu não estou levando coisa na mochila desnecessária? Vamos arrumar isso. Vamos organizar, porque isso está me prejudicando. Então, ter esse cuidado. Ter outra forma. Você tem um material que eu só uso na escola. E se na escola, por exemplo, tem armário, eu não uso esse material em casa, então eu vou deixar ele lá na escola, porque lá é que eu vou usá-lo. Essa também é uma opção. E assim a gente cria outras, né? Ou a gente divide um pouco, pede para alguém levar, enfim. Mas se organizar, certo? Então tem várias sugestões. E as sugestões, na verdade, são o que vem depois. Então as conclusões é que a gente vê, conclusão é baseado na tabela e no gráfico, e as sugestões em cima daquilo que a gente quer. E agora vem o trabalho de vocês. Então, vocês têm tudo isso que eu expliquei, o exemplo que tem aí, só que agora vocês vão escolher um tema da comunidade escolar, referente aqui à escola, à sala, sei lá, algum tema que vocês podem estar relacionado ou não agora com as aulas à distância,
as aulas presenciais, enfim, sobre a questão pedagógica, um tema, tá? Uma pergunta. Não abre muita resposta. Às vezes não é só sim e não, depende da pergunta. E vocês vão elaborar, tem um passo a passo para fazer. Na página 21, lá na número 2, a questão número 2, esse é o trabalho de vocês, o passo a passo, do que é para responder, o que é para fazer. Bem, vocês, eu vou passar os grupos, vocês vão fazer esse trabalho em grupo, criando seus pequenos grupos no WhatsApp, desses que eu vou colocar. E vão conversando, vão fazendo via internet, como a gente fez nas nossas aulas até hoje. E quando vocês têm dúvida, ou o grupo tem dúvidas, primeiro tenta o grupo solucionar. O grupo não conseguiu, aí o grupo manda uma mensagem para mim, no meu privado, e eu vou ajudá-los. Porque se colocar no grande grupo, todo mundo vai saber do tema, né? E nós não queremos isso. Então, vocês vão mandar para mim, um do grupo, né? Vai mandar a dúvida do grupo e eu vou ajudando, tá? Oi. Mas e se 2 grupos pegar o mesmo tema? Bom, ele pode até pegar o mesmo tema, mas com certeza não vai pegar a mesma pergunta. Tá. Não tem como ser a mesma pergunta, a não ser que tenha cópia de um grupo para o outro. E aí eu vou zerar os dois. Tá? Vocês são muito inteligentes, vocês têm muitas perguntas para fazer. Não é possível que 2 grupos achem a mesma pergunta. Tá? E aí, vocês podem sempre me procurar e eu vou ajudá-los a construir quando necessário, quando preciso for. Vocês devem, depois que vocês acharem, não, ficou legal, ficou bonito, o trabalho está certinho. Aí vocês vão postar, um do grupo vai postar, né, lá no e-mail de vocês da turma. Vai colocar lá. Aí eu vou conferir. Isso vocês têm prazo até semana que vem para fazer. Aí eu vou conferir, vou ver se o que está certo, o que está errado, sugerir mudanças, vou devolver para o grupo. Aí vocês vão terminar tudo que precisa, se precisa ter mudança, se não precisa, excelente, mas se precisar. E vocês vão se preparar para na outra semana apresentar. Aí a gente conversa semana que vem como é que vai ser essa apresentação. Então, a princípio, vocês até semana que vem tem que fazer e enviar. Eu tenho uma pergunta. Onde é pra gente fazer esses gráficos? Vai ter um site pra gente fazer? Vai ser no papel? Vocês podem fazer no papel, digitalizar. Vocês podem usar as planilhas eletrônicas, que quem tem o Google Meet, que tem o Excel, que tem... No próprio Word tem. Hoje de manhã o pessoal está no Paint, alguns têm. Dá para fazer, dá para desenhar, dá para fazer tranquilo, tá? Então, tem planilhas eletrônicas várias. Eu vou apresentar uma daqui a pouquinho, tá, Sofia? Para vocês poderem ter uma ideia de como é que é, tá bom? E quando vocês têm dúvidas sobre planilha, construção de planilha, de tabela e gráfico, aí vocês, né, usando, aliás, construção de tabela e gráfico, usando para usar planilha, se vocês tiverem dúvida, vocês me procurem, tá bem? Mas, primeiro, vocês têm que fazer essa parte inicial. Né? Essa parte inicial, vocês têm condições de fazerem sozinhos. Quando chegar aqui para essa organização, eu posso ajudá-los de novo, tá? Compreenderam até aqui, gente? Sim. Sim. Então, eu já expliquei, eu vou apagar aqui e colocar os grupos. Enquanto eu coloco os grupos no quadro, eu quero que vocês respondam a questão número 1 da página 21. Tá? Para não ficarem ansiosos demais. Tá? Responda da página 21 e eu coloco o nome de vocês aqui. Certo? Ok.